Maria, mas quem é você? Mas que diacho que tá acontecendo aqui? João Breguete também ali. Agora olhe, tu faça exatamente como combinando, não lhe arranca o couro fora. Não, mas para de se aperrear que tu foi me buscar pra gente ficar aqui e pronto. É aqui que a gente vai ficar. Eu sei mal que teu pai de sempre disse é verdade. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantin. Eu sou Vitória Rezende. E eu sou Flávia Santos. E este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando muito sobre tudo quanto é coisa. Bom, e o tema da nossa conversa hoje é algo que a gente já estava e estamos muito empolgadas para falar, que é sotaque. Uma das coisas que as pessoas, inclusive, pontuaram no lançamento dos primeiros episódios, que elas se sentiram familiarizadas com o nosso sotaque, que é bom de ouvir, que é gostoso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Será que todo mundo tem sotaque? O Nordeste todo tem um sotaque só? E para contribuir com o nosso debate hoje, nós convidamos Carmina Borges, que é jornalista e mestranda em Linguística, e Milena Pereira, que é licenciada em Letras e doutora em Memória, Linguagem e Sociedade. Aê, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Eu sou Milena, como o Vicky falou. Eu sou licenciada em Letras Modernas e atualmente trabalho como professora de língua inglesa, língua portuguesa, literatura, um balaio, né? E também sou mestra e doutora em Memória e estudei literatura, mas hoje vamos estar aí falando de coisa gostosa, de coisa que a gente gosta, de sotaque, de coisas lindas aí do nosso Brasil. E quiçá do mundo, né? Oi, amigas. Oi, todo mundo que tá nos ouvindo agora. Eu sou Carmina, sou jornalista também e estou fazendo um mestrado em Linguística. Eu estudo fonética, que é uma área que estuda muito, a gente fala o tempo todo, e eu vou gostar muito de participar dessa conversa maravilhosa com vocês. É isso, gente. Obrigada por aceitarem nosso convite, né? E sejam bem-vindas ao Deixe de Pantin. Eu que agradeço, amiga. Com certeza seus ouvidos já experimentaram a sensação de ouvir um jeitinho de falar diferente, né? Na viagem, na TV, na internet, todo mundo já ouviu uma maneira diferente de pronunciar uma vogal, um R mais puxado aqui, um S mais chiado acolá, e é isso que a gente chama de sotaque, né? Que é o patrimônio cultural e um elemento importante quando falamos na identidade de um povo. E para começar, eu gostaria que Carmina fizesse as honras e explicasse pra gente o que afinal é sotaque e por que esse danado fala tanto sobre quem nós somos. Olha, já vou começar decepcionando vocês. Porque na minha área a gente não chama isso que a gente está chamando de sotaque. Porque para linguística, os sotaques são as diferenças entre falares de diferentes línguas. Então, assim, o brasileiro aprende uma língua estrangeira, ele geralmente fala a língua estrangeira com sotaque. Então, a gente entende que diferenças no falar entre a mesma língua são marcas dialetais e dialetos. Então, todas nós aqui falamos o dialeto nordestino, mas é um dos vários dialetos. Cada um de nós fala um dialeto diferente. Coincidentemente, eu e Milena somos da mesma cidade. Então, nós temos um dialeto parecido, mas eu tenho influências diversas. Tenho mãe mineira, pai baiano. Morei em Minas até os meus 12 anos. Moro na Bahia desde então. Então, assim, já corri para outro lugar, mas esse é o meu dialeto. Uma mistura de várias coisas. Carmina, então a gente é basicamente gêmeo, porque eu também tenho mãe mineira, pai baiano. Que chique, amiga. E eu sigo a tradição da minha família. Então temos marcas dialetais bem parecidas. Eu amei esse nome, marcas dialetais. Eu achei extremamente chique. Chiquérrimo. É mais ou menos, você vira pra pessoa e quer dar um carimbo, você vira pra pessoa e fala bem assim, não brinque com a minha marca dialetal. Se feche. Você está sendo marca dialetal fóbico comigo. Então, explica pra gente essa questão das marcas dialetais, né? Ela tá mais relacionada à questão, ao que a gente chamaria de gíria, é isso? Na verdade, é os regionalismos, né? E aí as gírias inclusas. Na verdade, existem vários tipos de marcas dialetais, né? A marca dialetal pode ser fonética, fonológica, pode estar no léxico, que é o que a gente chama de gírias, são palavras que existem em um lugar e não existem no outro. Tem vivências que existem em uma região e não existem na outra. E isso demanda palavras para significar aquelas coisas e acabam acontecendo em um lugar e não acontecem na outra. É o caso do título do podcast, que é uma palavra que eu não conhecia
e que eu passei a conhecer entrando em contato com o dialeto. Mas além disso, tem outras marcas dialetais também, que não são nem léxico e nem marcas dialetais fonéticas, que são os conflitos lexicais, que, por exemplo, uma coisa que existe no território inteiro do país, mas que em regiões diferentes usam-se significantes diferentes para representar, como é o caso das tretas infinitas da internet entre bolacha e biscoito, munguzá e canjica, bergamota, tangerina, mexerica, entre outras guerras particulares. E eu tenho uma guerra muito particular com Milena em relação a peta e avoador. Nenhum dos dois. Biscoito Porque de polvilho. Aqui em Petrolina, né? Aqui em Petrolina, Pernambuco, para os ouvintes que não são aqui da região, passam o rapaz vendendo peta aqui na minha rua, ele grita: olha a peta da Bahia, freguês, a peta da Bahia. Se você atravessar a ponte e vai para Juazeiro, que é na Bahia, ele vai gritar só peta. Então eu conheço por peta e peta da Bahia. Isso me deu ótima ideia de tweet. Nessas guerras eu nunca entro, porque, como eu já disse, né, eu vivi esse conflito, assim, dentro da minha casa. Aí eu falava assim, quando era pra falar com a minha mãe era canjica, quando era pra falar com meu pai era munguzá. E, assim, eu tenho um carinho maior, né, por causa que eu estudo, com as marcas dialetais fonéticas. O que Vicky entrou falando, então, o S mais chiado, são coisas que a gente reconhece mesmo não estudando língua. Enquanto falantes da língua, a gente reconhece que aquela pessoa está falando diferente, mas a gente entende exatamente o que ela está falando. E aí que são várias e que mediaticamente acaba acontecendo da pessoa generalizar uma marca muito particular. Por exemplo, vocês falam a oclusiva sem africar. E a gente fala africada. O que é isso? Falar tia e dia ou tia e dia. Então, assim, é uma marca muito particular de algumas regiões do Nordeste, mas a mídia acaba generalizando como todo o Nordeste fala isso. Tem várias outras marcas fonéticas que são maravilhosas, que fazem carinho no nosso ouvido e que acabam sendo generalizadas. Eu tava lembrando que hoje minha irmã tava assistindo aula de espanhol em casa, né? Porque pandemia, EAD, etc. E aí eu tava ouvindo a aula dela. O professor de espanhol dela mora há muitos anos aqui no Brasil, mas ele é cubano. E ele fala um português, tipo, muito bom. Tipo, você entende, ele consegue se comunicar muito bem. Só que tem aquele sotaque bem acentuado, né? Tipo, embora ele consiga se comunicar em português, a gente sabe que ele não é brasileiro, a gente consegue perceber. E aí eu queria que Mila explicasse um pouquinho pra gente essa questão do sotaque, né? E da língua estrangeira, porque às vezes é tão difícil quando a gente decide aprender um novo idioma, a gente às vezes esbarra nessa questão do sotaque. Uhum. Ok. Eu vou falar de algumas coisas que não são necessariamente da minha área. Aí, Car, por favor, me socorra. Mas, assim, isso que Carmina falou sobre a questão do sotaque ter a ver com idioma, né? Com língua mãe. Existem diversas outras caracterizações, mas aí a gente vai falar, no caso de língua materna, né? Da sua língua de cultura, da língua na qual você nasceu, né? Na qual você foi educado. Essa questão dos sotaques em relação ao idioma tem a ver com a ideia que a gente tem de aquisição, porque quando a gente adquire a nossa língua materna, a gente aprende uma coisa que é chamada, digamos assim, de modo de articular determinadas vogais, determinadas consoantes, né, e pontos de articulação, né, a forma como a gente pronuncia determinados sons, que são características do nosso idioma. Então, quando a gente está adquirindo a segunda língua, quando a gente está aprendendo a segunda língua, a gente vai ter uma resistência, a gente vai ter uma dificuldade em pronunciar sons que não pertencem ao nosso idioma. Então, assim, isso que você comentou sobre o professor cubano, né? Isso. O professor cubano de espanhol, que é a forma de articular determinados sons que são da língua, né, que ele aprendeu, enfim,
vai ser diferente da forma de articulação da língua portuguesa. Então, é por isso que a gente pensa, por exemplo, quando você está adquirindo... Vou falar do caso do inglês, que eu sou professora de inglês. Quando a gente está aprendendo a língua inglesa, eu acho muito engraçado, eu já trabalhei em curso de idiomas, e eu acho muito engraçado que os alunos sempre chegam querendo aprender um sotaque específico. Eu quero aprender o inglês americano, então eu quero aprender o inglês britânico, então tem uns espertinhos que chegam e perguntam se eu ensino inglês britânico ou inglês americano. Aí eu sempre falo, eu ensino inglês formal para você se comunicar. Se você vai falar com sotaque britânico, se você vai falar com sotaque americano, se você vai falar com sotaque australiano, irlandês, escocês, aí já é com você o que você acha mais bonito. Mas ninguém chega querendo aprender o inglês indiano, né? Ninguém chega querendo aprender, sei lá, o inglês da África do Sul, sabe? Hoje a gente já fala mais em, por exemplo, já tem mais uma popularização, né, de outros lugares, né, para quem pode sair, enfim, para quem tem interesse, né, de sair e tentar aprender inglês em outros lugares que não esses que a gente aí já tá cansado, né, de saber, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que aí pode ir para a Austrália, pode ir para a África do Sul, também tem muita gente fazendo essas viagens para aprender inglês em outros lugares. Essas pessoas ainda ficam muito focadas nessa ideia de que você tem de aprender um sotaque ou então uma forma de falar específica, e aí às vezes a gente desconsidera que essas formas de falar elas são movidas também por motivos políticos, né? Porque, enfim, tô puxando muito a brasa pra minha área, né? Mas é o que eu sei um pouquinho. A gente acaba perdendo de vista que existe, enfim, uma questão de domínio cultural, existe uma questão de domínio, de colonização mesmo, né? Desses países que colonizaram. E que é muito mais bonito, digamos assim, é muito mais aceitável você falar uma coisa que é chamada de received pronunciation, que é essa pronúncia que a gente recebe, que digamos assim, que é uma pronúncia limpa para a comunicação, que é uma pronúncia evitando gíria, com falar mais pausado mesmo para que seu interlocutor entenda, no caso, né, da questão de idiomas, do que você falar com a gíria ou com uma variedade, né, que seria uma variedade de menos prestígio. É interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma matéria que eu li, agora eu realmente não vou lembrar qual foi o jornal, mas era sobre essa questão. Foi uma pesquisa que foi realizada em Londres, em bairros de Londres, e aí o que os pesquisadores perceberam era que cada bairro, as pessoas tinham, digamos assim, sotaques diferentes, né, maneiras de falar diferentes. E aí quando foi fazer a pesquisa, o que as pessoas que estavam sendo consultadas achavam que era mais confiável, tipo, quem era mais confiável? Fulaninho que mora em tal bairro ou em tal bairro? Essa coisa do sotaque, ela influenciava muito, porque quem tinha um sotaque e um modo de falar mais formal, digamos assim, era visto como muito mais confiável do que uma outra pessoa que vai utilizar mais gírias dentro no vocabulário, por exemplo. Esse negócio que Milena falou me lembrou muito da época que eu fiz intercâmbio, porque eu acho que além desse interesse pessoal, porque eu em 2016, porque eu quero falar o Otto, porque eu quero falar no inglês britânico. E aí depois eu consegui perceber que, para além desse interesse pessoal, ele, na verdade, era muito influenciado por essa cultura eurocentrizada que a gente tem e norte-americanizada. Então, fora a pressão que a gente tem quando a gente viaja. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora, e quando eu cheguei no Canadá, tipo assim, o meu sotaque, eu tinha aprendido inglês mais americanizado, por assim dizer, porque o professor ensinava mais daquela maneira, e aí quando eu cheguei lá, meu sotaque não era nem próximo, né, obviamente. E as pessoas meio que cobravam isso, tinha uma pressão. Eu lembro que no final do intercâmbio eu fiquei muito magoada, porque o pessoal humilhou um colega meu do Paquistão, porque ele falava diferente, mas o inglês dele era muito bom. E aí eu lembro que rolou uma treta muito grande, tanto que a coordenadora de intercambistas veio falar comigo, perguntou por que eu tava nervosa.
Então, acho que tem muito essa questão de a gente querer se inserir lá e sofrer menos também, porque quando você vai pra fora, você vê que as pessoas não são o mar de rosa, elas querem que você fale como elas. Então, acho que tem muito essa questão da pressão e da cultura mesmo em si. Flávia, eu preciso fazer essa observação que por uma grande coincidência do destino, uma grande sincronicidade, hoje eu assisti uma palestra de um linguista indiano, que ele é da Unicamp, mas ele está sempre aqui, ele tem uma parceria com a universidade daqui, na qual eu estou terminando mais uma especialização em língua inglesa. E assim, ele se chama Rajagopalan, e aí estava tendo esse evento hoje online, e eu parei para ouvir a palestra dele, até mesmo para participar hoje do podcast. E aí foi muito interessante ele falar assim, nos textos dele, ele sempre fala que a língua inglesa foi empurrado para ele goela abaixo, porque assim, na Índia a gente tem, além do inglês como língua oficial o hindu, né? Isso, a gente tem o hindi, a gente tem o inglês como língua oficial política, né, dos documentos políticos e administrativos, e a gente tem mais, eu não me lembro se é uma centena, eu sei que são centenas, é na ordem de centenas, de outros idiomas e dialetos. Então você tem línguas oficiais, línguas extraoficiais, etc. E aí o Rajan, ele fala uma coisa que é muito interessante nesse sentido aí que você está falando, que é justamente a ideia de que, por exemplo, hoje, falando especificamente de inglês, hoje a gente não fala mais, pelo menos assim, visões linguísticas mais progressistas, a gente não fala mais de aquisição de língua em relação a esses accents, né, a esses sotaques, a gente fala de ingleses, a gente fala de inglês, enfim, outra perspectiva. E o Rajan, ele vai dar essa ideia de que você não tem que ser fluente em uma língua, você tem que ser fluente em comunicação, porque o ponto que importa é justamente que você se comunique. Justo, você está intermediando a comunicação. Sim, e é engraçado porque, assim, isso acontece muito, eu tive muitas experiências em curso de idiomas com isso, de alunos que saíam, que eram excepcionais, que assim, óbvio que vai ter a variante emocional também quando você se comunica, né, ninguém quer passar vergonha, todo mundo quer falar, todo mundo quer atingir a perfeição, mas assim, você tem um material que ele é higienizado, digamos assim, um material didático que ele não é, digamos assim, não tem uma forma de falar natural, ele busca uma correção gramatical, ele te dá situações ideais de comunicação, mas quando você vai pro tete-a-tete, quando você vai pra vida real, é outra coisa. E aí, assim, existem diversos filtros, né? Além dos filtros emocionais, existem diversos filtros que interferem na comunicação. E o sotaque é um deles. Então, assim, quando o Carr fala que o sotaque tem a ver com a questão do idioma, é a mesma coisa, assim, de chegar uma pessoa aqui falando português, a gente consegue rastrear a origem dessa pessoa, a origem geográfica, né, dessa pessoa, justamente pela forma como ele fala, por conta dessas marcas que são fortes de determinado idioma. E da mesma forma como a gente sai daqui, no caso, Flávia foi pro Canadá, e enfim, quando a gente sai daqui, lá fora as pessoas falam, por exemplo, de Brazilian English, as pessoas falam de Chinese English, as pessoas falam de Hindi, que seria o inglês que é hindi, né, que é a mistura de inglês com hindi, dessas interlínguas, dessas línguas híbridas, que são marcadas como variantes de menos prestígio, justamente por elas carregarem essas marcas dialetais aí de que Carmina falou no começo, mas que são idiomas utilizados perfeitamente para comunicação. E a gente acaba perdendo de vista. A gente às vezes, eu trabalhei em curso de idiomas, a gente às vezes fica muito frustrado, porque tem aluno que só quer aprender a pronunciar a coisa perfeita, igual fulano, não sei o quê. E tipo, cara, se tu souber, eu sempre falo dos meus alunos, você quer ir morar fora, você quer sair, você quer aprender, conversa com gente, mas não conversa com nativo. Conversa com o cara da Índia, hoje a gente tem internet, que é uma ferramenta maravilhosa. Os indianos estão todos disponíveis para conversar com a gente. Exatamente. Conversa com o cara do Paquistão, conversa com o cara da Rússia, conversa com, sabe? Tem outras perspectivas, porque o que você busca, de fato, é comunicação, não é imitação de um sotaque ideal, higienizado, de uma variante de prestígio. Mas, infelizmente, a gente ainda esbarra nessas marcas. Né? Super. Esses conflitos não acontecem só entre línguas diferentes, né? Acontecem também entre dialetos diferentes da mesma língua.
português brasileiro existem dialetos que são mais prestigiados, dialetos que são menos prestigiados, tanto em questão de região, né? O dito dialeto neutro é o dialeto dos telejornais nacionais da Rede Globo. Não existe dialeto neutro, eles têm marcas dialetais, só que são as mais prestigiadas, e também entre dialetos que variam não só por região. Existem dialetos, como o Vic falou, entre bairros de Londres. Existem vários dialetos diferentes entre São Paulo e capital, por exemplo. Existe muito humor em cima disso, com sotaques, os dialetos mais desprivilegiados dessas regiões. Salvador, por exemplo, existe muita gente que percebe um dialeto diferente entre cidade alta e cidade baixa. E entre diferentes camadas sociais, pessoas que têm mais acesso ao ensino em dialetos diferentes das pessoas que têm menos acesso ao ensino. Existem pessoas que variam entre dialetos de acordo com a situação comunicacional em que se encontra. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em um bairro X, periférico, mas que teve acesso à educação, que trabalha num lugar mais prestigiado, ela se comunica diferente com as pessoas do trabalho, com as pessoas desse círculo social mais privilegiado e com as pessoas da comunidade na qual ela cresceu, aprendeu a falar. Porque existe muito preconceito linguístico com dialetos que não estão tão próximos do padrão. Seja por região, seja por camada social, idade, pessoas idosas geralmente têm um dialeto muito diferente do nosso. Enfim, diversos acessos que tornam o dialeto da pessoa mais ou menos prestigiado. Eu acho isso maravilhoso porque, como professor de português, é uma coisa que é recomendado que a gente faça nas nossas aulas, embora existam outras perspectivas. Quando a gente dá aula de língua, a gente não pode perder de vista isso que Carmina está falando. Existem modulações discursivas que a gente utiliza, eu não me lembro se o nome técnico é esse, mas existem diversas formas de falar que, de modo inconsciente, a gente acaba modulando o nosso discurso a depender do nosso interlocutor, isso é óbvio, né? Então, assim, é muito marcante até pra gente aqui, né? Nós que somos do interior da Bahia, eu e Carmina que estamos no interior da Bahia, a gente vai pra Salvador, é irritante. Eu até já passei por uma situação um pouco chata com isso de, você é de conquista? Aí eu não sou de conquista. Se você fala conquista com X, o problema é seu. E, tipo assim, mas era uma pessoa que tava me remedando, me irritando há muito tempo e tal. Isso é interessante porque quando a gente lançou o episódio piloto, teve um comentário de uma menina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou justamente isso, né? Que era muito Clariana. Bom. Maravilhosa. Como é o nome dela? Clariana. Um beijo, Clariana. Tu tá achando muito famosa nesse podcast. E aí ela falou que era muito gostoso ouvir um sotaque que era parecido com o dela. E aí eu acho que é bem isso, assim, essa coisa do apagamento, e a gente que tá inserida, né, dentro do curso de jornalismo e tudo mais, existe sempre quando no iniciozinho do curso, principalmente nas aulas de telejornalismo, existe sempre aquela preocupação, né? Eita, e para eu aparecer no vídeo, como é que vai ser? A gente tem essa preocupação com o modo de falar, a gente tem essa preocupação com o modo de se portar, a gente tem a preocupação com o cabelo, a gente tem a preocupação com a gente tem diversas preocupações. E aí a gente não vê, você liga a TV e você não se vê ali, não tem alguém, você não se enxerga no Jornal Nacional, você não se enxerga no Jornal Hoje, mas você também não enxerga o seu colega que passou ali os 4 anos de faculdade do seu lado. E quando você vai ver um nordestino na TV, é aquele nordestino bem caricato, né? É o baiano falando meu rei. Eu não conheço um baiano que fala meu rei. E se você me apresentar um baiano que fala meu rei, eu pago pra você uma cerveja na Portelinha depois da pandemia, porque agora também não. E aí, eu não bebo, coisa, mas eu posso te apresentar o Belmar, que é o único baiano que fala meu rei. Mas ele precisa vender, né, a música dele pra... Eu tô sabendo agora.
Tô lhe devendo uma cerveja, Carmina, na Porta Livre. Quando você vier pra Juazeiro, é nóis. Tá bom, amiga. Mas eu não consigo te apresentar o Belmarx porque não somos amigos. Quem sabe, né? Sobre esse lance do jornalismo, na faculdade de jornalismo a gente aprende a falar no ritmo que não é natural, da fala profissional, que é outra coisa que varia, né, no dialeto. Existe o estilo de fala. Então, assim, um jornalista fala diferente, um professor tem a fala profissional e a fala natural. E o ritmo da fala jornalística é muito bizarro. Eu lembro que quando eu tava pagando rádio, eu fiz um spot, acho que foi em Rádio 2, e aí um colega meu falou que você tem uma voz muito boa, não sei o que e tal, mas você ainda tem muito sotaque, você precisa perder pra ficar, massa. E eu fiquei, velho, como é que se perde um sotaque? Será que existe alguém sem sotaque? E aí eu pergunto pra vocês, será se existe alguém sem sotaque? Ou esse sem sotaque que ele tava se referindo era essa coisa mais sudestina mesmo? Porque na minha cabeça o que ele tava falando era isso. Eu acho que é aquilo que eu falei do dialeto neutro. Que, sim, nunca li nada sobre dialeto neutro, mas que não existe na minha cabeça um dialeto neutro. Porque, assim, se uma pessoa nasceu, socializou, só fala aquele dialeto, ele não é neutro porque ele foi adquirido na vida real. E, assim, cobrar um dialeto neutro de um jornalista, uma fala profissional, é uma fala menos natural, menos agradável para as pessoas ouvirem. Não sei por que a televisão ainda acha que a gente tem que falar com dialeto neutro. É a variante de mais prestígio, né? É a variante que vai, digamos assim, o que ele tá chamando de sem sotaque é a variante de quem manda na coisa, né, de quem domina o meio de comunicação, ou enfim, de quem tá sempre na mídia. Então, sempre vai ter alguma questão política por trás, digamos assim, de representatividade. Sim, é o que foi estabelecido nacionalmente. Na minha cabeça, né, eu posso estar sendo equivocada, mas na minha cabeça, por exemplo, o sotaque paulista, ele foi estabelecido como se fosse o sotaque nacional, e é por isso que a gente encontra ele nas músicas, e nos filmes, e nas novelas, e no jornalismo. Me deixa um pouco incomodada, justamente por isso que Vicky falou, porque enquanto ele é levado como um sotaque normal do Brasil inteiro, que é o sotaque do Brasil, que todo mundo vai compreender da melhor maneira, a gente tem o sotaque daqui, eu não vou falar daqui, tipo do Pernambuco, mas as pessoas unificam a forma de falar do Nordeste inteiro como se fosse uma coisa mais caricata, né, com muito vice, com muito meu rei, com aquele tom mais humorístico, e aí traz um afastamento das pessoas por esse modo de falar. Tanto que um professor da Univasf, uma vez eu estava conversando com ele, eu assisti uma palestra dele muito boa, que ele falava dessa nossa facilidade de absorver sotaques de fora, justamente por essa nossa facilidade de encontrar conteúdos com esse modo de falar, com essas marcas dialetais, como vocês explicaram. E aí a gente vai pra lá, a gente imerge e pronto. Aí a gente consegue absorver muito mais intensamente do que eles quando vêm pra cá. Eles passam 10, 15 anos aqui, mas eles continuam falando da forma deles, porque eles ainda têm conteúdos pra continuar, não sei, consumindo. E tem essa questão do afastamento mesmo, já que é uma coisa que virou chacota, por exemplo. Então, acho bem problemático. Além de tudo, tem um sentimento de um estrangeiro, da maioria dos estrangeiros de línguas privilegiadas, do sentimento de superioridade. E dizer assim, não vou aprender perfeitamente essa língua, porque a minha língua materna é superior a essa língua materna desse país no qual eu estou vivendo. É o pensamento colonizador, né, que ainda tá tão enraizado. Eu lembrei até de uma situação muito engraçada que ano passado eu comecei a trabalhar com na educação pública, né, na educação básica, e aí os alunos vêm, né, os meninos do ensino fundamental, eles vêm muito com essas coisas. Professora, como é que fala tal coisa? Como é que fala tal coisa? E aí um aluno, assim, é sempre isso, ou na aula de história, ou na aula de inglês, ou na aula de português, sempre vai rolar essa.
uma aluna vira e fala: se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, a gente estaria melhor. Aí eu falei: querida, você tá escolhendo entre morrer queimada e morrer afogada, porque O buraco seria mais embaixo. assim, mas eles têm essa ideia, eles têm essa noção justamente por conta nós somos tão colonizados que a gente não consegue, né, desentranhar muitas vezes esse pensamento, e é o papel da educação mesmo, de achar que uma colonização seria melhor que a outra. E depois de eu explicar, o menino ainda continua falando: professora, mas português é uma língua muito feia. Eu falei: gente, uma língua que tem a palavra, sei lá, cumbuca. Como é que vocês falam que essa língua é feia? Emperequetar, afolosar. Folosar. Já ganhou daí. Dengo. Dengo. Ai, maravilhoso. Saudade, que é a típica, né? Como é que você fala que essa língua é feia? Uma língua que você pode falar tia ou tia, chiando ou não. É maravilha sexy. Gente, a gente tem tanta vogal, chega me emociona. Outra coisa típica do sotaque, do dialeto, estereotipado do nordestino, né? Que é falar tudo com vogal aberta. A gente fala mesmo, grande parte de nós fala com vogal aberta, mas assim, o povo fica assim: oi, tudo bem? Como se a gente não soubesse fechar uma vogal. Não soubesse fechar a boca por um Eu minuto. acho podre. Maria do Carmo tá aí pra provar. Amiga. Delay of Então, Nem me lembra. Coisa boa de se ouvir, ganhei meu dia. Pode-se saber por que você ganhou o dia? Imagine você que Lindalva disse que tava morrendo de saudade de mim. Eu passei por coisas desse tipo, que eu morei um pouco tempo em São Paulo, no interior de São Paulo, em Campinas. E era muito impressionante. As pessoas vêm falar com a gente como se a gente tivesse algum problema, porque quando você fala: você é de onde? Primeiro que eles já acham que o meu sotaque, ou a minha marca dialetal, obrigada Carminha, não é de baiano. Já começa daí. Quando a gente começa Você nem fala meu rei, né? Não, óbvio, não fala: meu rei, com aquele coisa bem estereotipada de Cacete Planeta. E aí, já começava daí que eles achavam que eu não era baiana. E quando eles descobriram: você é de onde? Sou da Bahia, sou do interior, tananã. Mas você não fala de tal jeito. Então eu ia falar com você justamente assim, com um arrastado na fala, sabe? Tipo: ai, mas não sei o quê. E aí já começa atrelado a isso os demais preconceitos, né? E primeiro que... a xenofobia. A xenofobia, enfim, a xenofobia. Os outros preconceitos, de que vocês são preguiçosos, porque você trouxe uma rede, então, você trouxe, vocês comem palma. Eu passei por coisas, isso porque eu tava no ambiente universitário, eu passei por coisas que eu olhava assim, eu falei: gente, é zoeira, só pode, não tem condição. Mas são situações assim, quando você para pra observar, que vem de uma estereotipação, né, que, assim, as pessoas olham pra você, e também tinha essa questão do preconceito, que eu acho, assim, absurda, de olhar e falar: você não parece baiano. Eu falei: gente, a gente vem com uma marca, tipo marca de boi na testa, com um mapa, alguma coisa do tipo. Eu sou um hit da não baiana. Nossa, você é tão branca, nem parece que é baiana. Sim, exatamente, foi o que eu passei. Na Bahia tem um sol para cada um, por isso que ninguém pode ser branco. Ai, gente, é por isso que eu acho que, tipo, as nossas marcas dialetais, eu amei essa expressão. É muito chique. Ela vai... Muito chique. Ela vai definir o nível de opressão que a gente sofre. Então, para além de mulheres aqui, para além de nordestinas, assim que a gente abrir a boca em qualquer outro lugar do país, a gente vai ouvir alguma coisa desagradável. Eu penso assim, eu tô amando demais esse episódio já. Eu tô escutando aqui, babando. Meu Deus, que meninas inteligentes! Gente, deixa eu fazer um comentário que foi maravilhoso. A gente tava falando sobre a questão, né, dos jornalistas e tal. Teve uma jornalista que deu um sarrafo num cara, uma do Nordeste, que ela é maravilhosa, que foi aquela mulher do sanduíche. Vocês viram? Não me recordo. Não. Gente, ela é uma jornalista da Globo que dizem que ela é muito boa. Depois que isso aconteceu, surgiram alguns outros episódios falando dela. E aí ela, assim, aqui do Nordeste, não sei de que lugar especificamente, e ela foi entrevistar o diretor do sindicato das escolas particulares. Não é nem sindicato, né? Porque rico não tem sindicato. Mas o diretor da associação das escolas particulares. E aí o maluco chegou falando tipo assim: porque o isolamento social não tem respaldo, a OMS não significa nada, a gente não precisa respeitar a OMS, a autonomia do país, não. E ela deu de um sarrafo no velho, no velho. E eu acho maravilhosa porque ela tem
assim, um sotaque muito marcado. E é um repórter que tá há muitos anos, deixa eu dar um Google aqui. É um repórter que tá há muitos anos na Globo, fazendo sucesso. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, quem eram os repórteres quando eu era criança que tinham o sotaque? Eram repórteres que faziam geralmente matérias ou de cunho cultural ou de cunho humorístico. Sim, eu acho que esse é um problema da grande mídia, assim, quando abre espaço para regionalismos, né? Não deveriam ser chamados de regionalismo, porque o padrão também é regional, né? Está ali alocado no eixo Rio-São Paulo, então é regional também. Mas quando abre espaço para regiões que não são privilegiadas, padronizadas, é sempre para reforçar o estereótipo. Então, assim, reforça na linguagem, reforça nos costumes, reforça em diversas coisas, arquétipos estéticos, e a gente fica vivendo nessa rodinha em que a grande mídia reforça sempre os mesmos estereótipos, e as pessoas também querem buscar outras referências e continuam acreditando naquilo ali que está posto. Então, assim, eu lembro também da minha infância de ver coisas muito estereotipadas do povo baiano. E meu pai é baiano, eu sempre frequentei a Bahia antes de vir morar aqui. Ficava, gente, não é a terra que eu conheço. Não tô entendendo o que está sendo dito aí. Porque era reforço de estereótipos que não condizem nada com a realidade. Às vezes são exageros da realidade e às vezes são coisas completamente fora da realidade. Nunca passaram perto, como é o caso do meu rei, que nunca vi ninguém dizer, a não ser o Belmarx. Eu acho interessante falar essa questão do jornalismo, né, que Milena até pontuou em relação às matérias, né, de cultura e tudo mais, quando, tipo assim, que é importante que apareçam nordestinos, né, que falem com nossa marca dialetal, com nossas marcas dialetais, porque a gente não fala de um sotaque só, né, e de vários, mas que não fique restrito a essas pautas, a pauta de cultura, a pauta de arte, né, e que essas pessoas possam ocupar outros lugares também para falar de política, para falar de economia, para falar de assuntos sociais, né, porque a gente não perde a credibilidade por não ter o sotaque do eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem muito a oferecer, a gente tem muita coisa, tem um trabalho muito bom para mostrar, e aí a gente fica sempre nesse acanhadinho, nesse lugarzinho menor, porque é caricato. Inclusive, amiga, os próprios repórteres daqui, eles não têm um sotaque daqui. Sim, menina. Eles realmente têm essa coisa mais eixo Rio-São Paulo. É interiorizado. E é uma coisa assim, infelizmente, é ensinado, eu aprendi assim, e que é reproduzido. Não sei se a gente fizer uma pesquisa de público, se o público realmente gosta, se vê representado naquela fala pasteurizada, que a fala jornalística, ela é muito distante da fala natural. Tanto que quando a gente, sei lá, vai apresentar um programa de TV, um programa de rádio, a gente se prepara um texto com pausas surrealistas, baseadas no intervalo. Não sei se vocês aprenderam assim, mas lá com tantos toques do teclado, aí dá uma barra que não existe, aquela pausa não existe na nossa fala. Então, assim, por que a gente quer falar daquele jeito que é padrão? Por que a gente tem que falar daquele jeito que é padrão para ser incluído no mercado? Por que a gente não quer falar do jeito que as pessoas falam? Porque a prioridade não é comunicar. A prioridade é manter o padrão. Se a prioridade fosse o entendimento, a compreensão, o acesso do público àquela informação, a gente falaria muito mais naturalmente com o dialeto do local. Enfim, a preocupação estética seria mínima. Não, e assim, eu me lembrei de outros episódios, de, por exemplo, essa questão em relação ao jornalismo, de você estar assistindo, e aí quando você tem um repórter que tá fora do eixo, digamos assim, as matérias que ele vai fazer, você pode ter certeza que vai ser ele com um chapeuzinho de cangaceiro, ou com um chapeuzinho de cor de bode. O som da matéria vai ser uma musiquinha de sanfona de Luiz Gonzaga e vai ter um burro em algum lugar da matéria. Então é sempre uma coisa muito caricata em todos os sentidos. Parece que assim, o que foge do padrão não é aquilo que pode ter credibilidade. O que foge do padrão não é a manchete do dia. O que foge do padrão é
tem que estar em outra área, em outro momento, assim, outro, sabe, tem que ser pra fazer rir, eu sempre fico com essa sensação. Não tem como, porque as pessoas que estão falando pela gente não conhecem a nossa realidade, se conhecem e não querem falar sobre ela, assim, as nossas realidades. Isso tudo atravessa a nossa fala, né? Então, assim, a referência do povo da Caatinga, a referência do povo, sim, a pessoa que nasce na Caatinga, que cresce na Caatinga, sabe que é umbu. E não nasce na Caatinga, não cresce na Caatinga, se não tiver acesso a umbu, por acaso, vai saber o que é umbu. Então, assim, todas as referências de clima, de tudo, atravessa a fala. Quando a gente fala de fala, não dá para se contaminar com referências. Uma coisa fica infinitamente engolindo a outra, né? A referência que engole a fala. Inclusive, eu não queria esquecer de falar isso, foi uma das coisas que eu até anotei, que eu até acho que já vai fugir um pouco do que a gente tá falando, mas talvez nem tanto, que é sobre as pessoas aqui mais idosas, né, pelo menos do lugar onde eu cresci, que foi aqui no interior de Pernambuco, que elas têm esse negócio de trocar muito R pelo L. E aí uma vez eu li, tava falando até pra Vicky, que eu rodei atrás pra saber de onde foi que eu li isso, mas faz muito tempo, eu não lembro, mas foi uma coisa que ficou muito marcada, porque eu lembro que eu era uma dessas pessoas que fazia chacota com meus parentes mais velhos de falar problema, de falar fulô e não sei o quê. E aí quando eu li, que era basicamente falando que isso é uma herança do dialeto bantu, não sei se é assim que fala, e que eles não tinham o R no vocabulário, então é muito difícil para eles falarem o R, por isso que muitas palavras, por exemplo, dizer, a gente não fala dizer, mas dizer, ou flow, a gente fala, as pessoas falam fulô, então essas coisas assim, eu acho que me marcou muito, foi uma coisa muito, muito importante para mim como pessoa, para observar que existe muito além daquilo que a pessoa ignorante, eu no caso, pensava que era informação ou falta de estudo e não sei o quê, porque tem uma parte da minha família que não foi alfabetizada. Então, eu era uma adolescente muito idiota. E aí eu tinha muitas essas coisas, só que aí foi uma coisa que me marcou muito. Eu pensei, poxa, tem um negócio aí, tem um negócio histórico aqui e eu tô sendo muito besta. Eu achei que fosse importante trazer isso pra discussão. Eu posso ter falado besteira, mas eu queria saber de vocês. Amiga, tá proibido achar que falou besteira. A gente tá falando aqui sobre justamente a gente nunca achar que tá falando besteira. Assim, como a língua é um organismo vivo, né? A gente tá falando o tempo todo. E a gente tem contatos diversos, as coisas surgem, tem que ser na língua. Acontecem vários processos, inclusive fonológicos, que você citou e dizer, né? Que a gente não faz essa marca final, a maioria de nós, do nosso dialeto. Inclusive, acho que um dia pode parar de existir formalmente, mas é um processo de ocasionamento da fala mesmo, que a fala é uma coisa natural. Ela acaba sofrendo mudanças, das pessoas mais velhas, das pessoas de locais mais afastados dos centros urbanos, de pessoas de zonas rurais, por exemplo, que não falam garfo. E elas são compulsoriamente ensinadas que o correto é garfo. Elas organizam isso, né? Então, lá na casa delas, elas falam galfo. E elas aprendem que para falar com quem é mais importante tem que falar garfo. E aí, ela aplica essa regra, acontecer dessa pessoa aplicar essa regra, que é o que a gente chama na fonologia de hipercorreção, outras palavras que não são garfo, não mantêm o padrão, como, por exemplo, balde. Aí a pessoa fala galfo, fala balde, aí ela vai chegar na frente de uma pessoa mais importante do patrão, não sei o que, e vai falar garfo, e vai falar barde. Por quê? Porque ela acha que tudo pega aquele padrão de L na ortografia tá errado, que é a forma errada dela falar. Tem várias causas, como você falou da influência do Banto, influência de várias outras línguas apagadas
quando as pessoas foram obrigadas a estar aqui no Brasil, né? Trazidas à força, elas estavam e marcas elas simplesmente não conseguiam fazer, porque a fonologia da língua era diferente da nossa. Né? Acabou que tudo isso tomou o português brasileiro que a gente falou hoje. Acho que é a mesma coisa quando os imigrantes japoneses, por exemplo, ou descendentes, às vezes não conseguem falar troca o R pelo L, e aí a gente acaba fazendo chacota, né? Sim. Que é extremamente xenofóbico. Eu acho que os falantes de língua estrangeira não conseguem realizar nossos encontros consonantais. As línguas deles só permitem sílabas consoante-vogal. Aí quando tem uma palavra como frango, que é um estereótipo master, tem que inserir uma vogal ali no meio, de outra forma. Essa coisa que Flávia citou, né, da influência do Banto no modo das pessoas mais velhas falarem, pessoas do interior e tudo mais, isso é muito, eu acho que mexe muito com a coisa afetiva mesmo, né, da gente, porque quando a gente para pensar e para perceber essa situação assim, se despindo do preconceito, né, do preconceito com a língua, a gente percebe que isso fala muito sobre a gente, né, fala muito sobre os nossos antepassados, fala muito sobre a nossa história, essa coisa da oralidade, né, do modo como a gente fala uma coisa, do modo como essas palavras se formam, e aí, não sei, eu tô aqui ouvindo vocês falarem e lembrando do Caetano Veloso cantando o que quer e o que pode essa língua. E aí eu acho que é bem essa pegada, assim. Eu comecei, quando a gente pensou nessa pauta, era tipo, não, vamos falar aqui, vamos problematizar e tudo mais. E eu tô terminando esse episódio muito emocionada porque tá me levando pra um lugar de memória, de infância, tipo, de pensar no modo como meus avós falavam, no modo como meus padrinhos, que também já são idosos, falavam. Então é um lugar também de respeito, de acolhimento. Né? Sim. De reconhecimento mesmo, né? Sim, de reconhecimento. E aí é engraçado, meu namorado, por exemplo, ele disse que eu sou idosa, porque por conta de algumas coisas que eu falo. E que eu escutava muito, por exemplo, eu passei parte da infância na casa dos meus padrinhos pra minha mãe trabalhar. Então é muito comum eu falar, tipo, destruir comida, ou meu gato fica olhando o Dorival, né? Todo mundo conhece meu gato. Quem conhece meu gato? Eu falo destruir fica também, achei achei que da rua. Ainda era jovem falar e tem isso. E tem um gato da rua específico, minha rua tem muitos gatos que os vizinhos colocam comida pros gatos, mas tem um específico que para na porta e fica arengando com o Dorival. E aí, o gato tá aqui arengando com o Dorival e faz, vai arengar. E aí eu acho que é bem esse lugar de afeto. Eu fico, caralho, pode xingar nesse podcast, a gente não teve essa reunião ainda. Mas eu fico, meu Deus, meus avós falavam, meus padrinhos falavam, e aí é muito bonito, assim, ver como essas gírias, essa coisa que parece meio fora de moda e meio deslocada ali no seu jeito de falar, como elas fazem sentido se a gente pensar de modo mais amplo, né? Tipo, como elas falam sobre quem eu sou, sobre quem minha família é. E aí eu acho que isso é muito bonito. Sim, amiga, totalmente. É isso, eu fiquei contemplada com a sua fala, porque eu amo falar arengar, gurejar, eu amo falar instruir. Gurejar é ótimo. Amo. Júlia fala que eu tenho uma linguagem de véia, mas eu amo minha linguagem de véia. Minha marca dialetal envelhecida. Eu também tenho, gente, criada com a avó. Agora, a pergunta que não quer calar, o que é gurejar? Gurejar é quando você pede com o olho, sabe? Quando você fica olhando, você não pede falando, mas você fica olhando tanto que você gurejar. Quando a gente era guria, eu e minha mãe falava, não quero você gurejando na mesa das pessoas, senão você vai levar um tabefe na sua cara. E aí a gente ficava, tá bom. E aí a gente não olhava pra comida das pessoas, a gente não pedia e nada, pra não ficar... Ela dizia que era muito feio criança gurejar a comida dos outros. Mas é isso que é maravilhoso, porque assim, você falou, agora que você explicou, eu entendi que, por exemplo,
num português mais padrão seria agourar alguma coisa. Uhum. Agourar ou agourar alguma coisa. Gurejar Agora coisa, já é outra um coisa processo, pra mim. né? Sim, É tipo você. É porque aqui a gente fala. Agora é desejar mal, né? sim. Nossa, vocês falando assim, eu me lembro também de muita coisa que eu sei hoje, depois de vários processos, que tem também origem nessa privação mesmo de uma educação formal. Então, por exemplo, de pequeno a gente escutava meu pai falar, a gente perguntava alguma coisa, o que é isso? Especula. E a gente pensava que especula era uma coisa, mas especula vem de especular. Especula o que é isso? Especule, se inquira, pergunte, sabe? Se questione. Eu acho maravilhoso. Tem várias coisas assim, sabe? Nossa, quando a gente para pra pensar em como essas coisas são significativas pra gente, e às vezes são muito mais ricas do que eu adorei o que a Carmina falou de como é de pasteurizado, muito mais ricas do que essa língua pasteurizada que a gente tem, né? Ai, gente, vamos abraçar nossas particularidades e as dos outros. É tão fácil, vocês viram, Milena não entendeu, Gurejar também não tinha entendido, perguntou, ficou perfeito. Quando acabou, pra quê? Obrigada, achar o dialeto do outro feio. Gente, presta atenção. E até o próprio nome do podcast, né? Quando, isso explicando pros ouvintes, eu conheço Milena e Carmina há muito tempo, a gente se conheceu na comunidade do Orkut. E, enfim, essa é uma amizade que já dura uns 10 anos. E aí, quando a gente pensou, quando eu tava combinando de fazer o podcast com as meninas, a gente tava planejando, eu cheguei lá no grupo pra dizer que ia rolar o podcast, ia se chamar Deixe de Panquim. E na minha cabeça, Deixe de Panquim era uma expressão conhecidíssima no Nordeste inteiro. E aí ficou todo mundo tipo, mas o que é Deixe de Panquim? Eu disse, gente, Panquim é panquim. Eu não sei explicar o que é panquim. É você deixar de besteira, é você, tipo, deixar de panquim. Panquim é panquim. Tipo, quando você tá falando lá da marca dialetal, do sotaque da outra pessoa, que você tá rindo, que você tá mangando, você tá tipo assim, cara, deixa de panquim, pelo amor de Deus. Minha velha tentar o cão com reza, fica aí Eu falando. queria aproveitar esse momento aqui pra dizer... Eu queria aproveitar esse momento pra dizer que eu sou hostilizada todos os dias pelo meu irmão. Porque ele falou que era extremamente incoerente eu participar de um podcast chamado Deixe de Pantim, porque eu sou a garota com mais. Mas você tem lugar de fala. Aí todo dia ele fica falando isso. Para de Pantim, deixe de Pantim. Aí eu fico um pouco triste. Mas Desde tudo bem, quando desabafei. Desde quando eu sou do podcast, eu tô tentando encontrar uma expressão equivalente aqui no meu baianês, no meu... Eu não sei se eu vou usar a expressão correta, mas no meu idioleto produtivo, que é o vocabulário que eu entendo, mas que para algumas pessoas pode não fazer sentido. Eu sei que não é isso, mas é o pouco que eu lembro dessa aula. Mas eu não consigo encontrar nenhum equivalente. Cá, você consegue algum equivalente para deixar de pantim no nosso baianês ou no seu? Não. Eu tenho uma, mas assim, funciona na minha casa. Minha mãe é mineira, como eu falei. Na verdade, minha mãe é baiana, foi criada em Minas, nasceu aqui na Bahia, foi criada em Minas, meu pai é baiano. E aqui em casa, quando a gente era pequeno, a gente escutava muito: deixe de lacuaca, vai fazer o que você tem de fazer. Então, deixe de corpo mole, deixe de lambança, mas nunca ouvi em outro lugar. Lacuaca. Lambança. Gente, maravilhoso. Lacuaca. Eu também nunca ouvi. E isso e a Carmina também, tipo assim, basicamente gêmeas de marca dialetal. A gente cresce, né, na nossa comunidade, microcomunidade linguística ali da família, e depois a gente descobre que tem palavras que só a nossa família fala, que foram inventadas e só funcionam ali. Eu só descobri isso depois de muito velha. É o caso de lacuaca aí, que eu amei essa palavra perfeita. Gostei. Eu tô tentando me lembrar de outra que a gente fala aqui, mas enfim, eu não vou me lembrar. Mas depois eu dou um disclaimer. Eu passei muito tempo procurando um sinônimo de deixe de pantim. Não achei, mas eu acho que se fosse uma expressão idiomática daqui, seria larga de. Então, assim, não sei o que seria o substitutivo de pantim, mas o verbo não seria deixe de, seria larga de. O meu coração é larga. Faz sentido. Outra expressão que eu amo é o viu. Não sei o que lá, tipo assim, galera, e agora a gente precisa gravar o balaio. E aí vocês respondem, viu? Viu o quê? Viu, cara, viu? Viu.
Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no Deixe de Pantin, esse quadro a gente chama de balaio, que é onde a gente faz indicações bem bacanas relacionadas ao tema do episódio. E aí agora a gente vai começar com as indicações das nossas convidadas. E aí, meninas, o que é que vocês têm aí para indicar? Eu queria dar 3 indicações, porque eu sou ousada. Amiga, sinta-se em casa. Mas, se possível, tudo meu, tudo nosso, nada deles. Então, minha primeira dica é pra uma série da Netflix que eu achei muito bonitinha, chamada Amor no Espectro, que fala sobre pessoas que estão no espectro autista se relacionando, sobre agências, enfim, é do exterior, não me lembro exatamente de qual país que produz, mas se relacionando. Eu achei muito interessante porque, assim, trouxe um dado que pra mim era novo, de que o espectro autista é muito mais difícil de ser detectado em meninas. Então, assim, quando meninos são detectados muito novos, muito jovens, as meninas às vezes demoram. A maioria das meninas que participam do programa, que estão no espectro, elas foram diagnosticadas ou detectadas, né, enfim, com 18, 20 anos de idade. E eu fiquei pensando nas implicações disso, tipo, numa sociedade em que atribui às meninas um comportamento mais reservado e que meninos são enérgicos ou devem ser agressivos, etc, etc, de fato vai ser muito mais fácil diagnosticar o espectro autista em meninos do que em meninas, que já é atribuído esse comportamento mais recluso. E eu achei muito bonitinho, assim, eles promovem encontros, enfim, entre pessoas que querem se relacionar e estão no espectro. A segunda dica fala pro meu coração, que é o documentário Axé, também na Netflix, que fala sobre o nascimento da Axé Music. Eu botei na minha lista, tô doida pra ver. Pô, amiga, é maravilhoso. Eu cantei tudo, Luiz Caldas, assim, minha infância, meu sonho de infância era ter um negócio chamado Mamãe Sacode. E por último, o podcast Até Aí Tudo Bem, que é um podcast fugindo aí do eixo sul-sudeste. É um podcast que tem esse sotaque nordestino, né? É feito pelo Matheus e pelo Dede Rodrigues. E é muito gostoso de ouvir, com histórias e... Até aí tudo bem, que é a história do até aí tudo bem, né? Que você tá contando a história de desgraçamento que aconteceu com você, e como se não bastasse todo aquele desgraçamento, chega um ponto que você tem que falar até aí tudo bem, que a história fica ainda pior. E aí eu tenho procurado mesmo, buscado ouvir podcasts que fogem, né, do sotaque sudestino, sul-sudestino, e tentando ouvir mais coisas regionais, porque dá um calorzinho no coração da gente. Anotando tudo. E aí, Carmina? Gente, agora eu tô me achando muito chata. Por quê? Porque eu pensei em indicar um perfil, que na verdade são assim as redes sociais, e um perfil no YouTube da Abravin, que é a Associação Brasileira de Linguística, que tá assim, fazendo 2 bilhões de lives todos os dias sobre diversas áreas da linguística. Não lembro de nenhuma tratar de dialeto, mas se alguém quiser, assim, continuar na pira, porque quando eu ouço um podcast, eu vou atrás das referências e fico assim, consumindo coisas sobre aquele tema por horas. E quem quiser continuar pensando língua, em milhares de lives da Abravin. Outra coisa que eu pensei, que é um jabá, se vocês quiserem me matar, com a exposição, é um jabá de uma coisa muito besta, que é uma playlist que eu tenho, se chama Legendado versus Dublado. Coloco versões brasileiras de músicas gringas. Eu acho que essa playlist fala muito mais sobre sua língua, sobre o Brasil, do que qualquer coisa que eu possa pensar. Assim, um brasileiro pensa assim, eu vou pegar essa métrica, rima dessa música que está numa língua estrangeira, talvez eu nem fale, e vou transformar em uma música em português, falando sobre uma coisa talvez nada a ver. Eu acho mágico. Passar o link da playlist. Calcinha preta sobre você. Calcinha preta, Cleiton e Camargo e inúmeros outros. Essa playlist tem mais de 24 horas de duração. Sim, está longe de ficar pronta. Maravilhosa, adorei. Eu vou ouvir super, porque eu já sofro demais com sua playlist Machuca. Então vou deixar essa indicação aqui também. A playlist Machuca de Carmina, ela é ótima.
né? Se você tomou um corno, se você não tomou também, mas você quer sofrer um pouco, é interessante. É o quê? Calcinha preta, desejo de menina, essas coisas? Assim? Amiga, é Pablo, é Fagner, é Alcione, é tudo de ruedeira brasileira que você puder imaginar. Tudo. Ah, mas eu sigo. Você tomar. Eu podia acreditar em tudo que você tá me dizendo, mas eu tenho muito medo de voltar pra você. Perdoa. Eu vou pensar. Vai, Vic, você começou a indicando, pode indicar o resto. Ok, eu separei 2 indicações de podcasts. Um é o Arretadas, né, que as meninas são nossas conterrâneas, né, são daqui de Petrolina, de Juazeiro também. E eu vou indicar Arretadas porque acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, né? As meninas sempre trazem episódios semanais falando sobre assuntos sociais. É interessantíssimo. É um podcast comandado por Lídia, Bianca e Jaiane. Então fica aí minha indicação, Arretadas Podcast. E também o podcast Indo e Voltando, que é um podcast cearense e que eu dou muita risada ouvindo. E aí fica essa indicação também, se você quiser, estiver lavando sua louça, arrumando sua, fazendo faxina, que nem Milena, você bota o Indo e Voltando e vai ouvir, que eu garanto que você vai bolar de dar risada. E é isso. Você vai voltar maravilhosa dando faxina, porque durante o isolamento tudo que a gente faz é lavar prato e dar faxina. Agora sou eu, né? Isso. Eu poderia indicar muito facilmente o nosso próprio podcast, porque, enfim, eu acho que a nossa proposta é ótima e segue muito isso. Mas, enaltecimentos à parte, eu separei aqui um documentário que, na verdade, foi um achado no YouTube, que eu achei bem bonito, que ele se chama Sertão Falado, e ele é de Marlon Meirelles. E eu achei muito, muito interessante, porque ele traz falas de pessoas do eixo Pajeú, ali o sertão do Pernambuco. E uma das cidades eu até tive a oportunidade de conhecer já, que é Afogados da Engazeira. E, tipo assim, traz essas palavras que a gente usa no dia a dia. É basicamente um dicionário, né, do povo daquela região ali, as expressões e as palavras que eles usam. E eu achei muito, muito gostoso de ouvir, achei muito bonito e achei muito interessante, porque, querendo ou não, é uma produção audiovisual que amplia a nossa visão para além daquele Nordeste litorâneo que a gente conhece. Então, onde as coisas estão focadas e etc. Então, eu achei muito interessante e eu indico vocês assistirem esse documentário que tem no YouTube, que é Sertão Falado. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Deste Pantin. A gente quer agradecer a sua companhia. E agradecer também a Carmina e a Milena pela contribuição nesse episódio. Muito obrigada, meninas. Eu me sentindo muito importante, gente. Muito obrigada. Meninas. Prazer. Não deixava falar tanto. Vi uma coisa que eu gosto tanto. Desculpa a chatice. Que nada, vocês estão em casa e são bem-vindas sempre. Tá aqui pra falar, né? Foi muito, muito, muito bom conversar com vocês. Acho que a gente teve uma troca bem legal. Eu tô bem feliz com o resultado e bem ansiosa pra ver tudo editado. Vai dar trabalho pra editar, né? Pelo visto. Dá um pouco. Mas tá tudo certo. E se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, @DestePantinCast. Nos acompanhe porque tá vindo muita novidade por aí. A gente quer compartilhar tudo que tá rolando com você e ouvir os feedbacks que vocês têm, as sugestões. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau e beijo. Tchau. A gente se despede também? Acabou. Banana.